Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente. É o espaço que o Grupo Aratu garante para discutirmos temas relevantes para a sociedade baiana e para a sociedade brasileira. Um dos principais assuntos que a gente pode tratar atualmente é o acesso à justiça. E aí eu relembro uma frase do filósofo, do advogado, do jurista, do político Rui Barbosa, que em 1921 falou que uma justiça atrasada não é mais do que uma injustiça qualificada e imerecida. E sobre os avanços da justiça e as formas da gente ultrapassar esse atraso, é que eu, com muita satisfação, recebo a convidada de hoje, a presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Cíntia Maria Pina Rezende. Seja bem-vinda, presidente. É um prazer conversar com a senhora. Pois não, é um prazer também estar aqui, Pablo. Eu gosto muito de estar com a imprensa, porque nós precisamos sempre estar divulgando as boas práticas do tribunal, informando a população de tudo de bom que nós temos a oferecer. E tem coisa boa acontecendo no judiciário baiano, a gente vai poder tratar aqui, mas antes, falando sobre a relação da senhora com a imprensa, eu queria voltar um pouco no tempo, aos tempos de estudante, quando a senhora chegou a ser estudante de jornalismo da UFBA, Sim. Antes de ser advogada formada. Como foi essa época? É verdade. Eu sempre gostei, não é, dessa linha da comunicação e fiz, na época era vestibular, né, um vestibular na Universidade Federal da Bahia para jornalismo. Comunicação, não é, com a escolha para jornalismo. E cheguei a cursar 1 ano e meio, mais ou menos, mas nesse meio tempo eu comecei a namorar um pouco com o direito. E aí fiz um vestibular na Universidade Católica para Direito. Cheguei a ficar cursando as duas faculdades. Mas depois eu optei, né, por permanecer no direito e abandonei o jornalismo. O jornalismo perdeu uma repórter, uma editora, uma apresentadora de televisão, e o direito ganhou uma pessoa influente, uma lutadora pelo acesso ao direito da população, principalmente da população mais carente. De 1984, quando a senhora passou no concurso, até 2024, quando a senhora chega a presidente do Tribunal de Justiça, muita coisa mudou no direito baiano? Sim, são 40 anos, não é, de carreira que eu tenho. E quando eu ingressei, não existia nenhuma forma de comunicação que não fosse o telefone. Mesmo assim, em cidades que não tinham energia elétrica, porque naquele tempo algumas não tinham, não se tinha nem esse meio de comunicação. Então, de lá para cá, hoje nós temos inúmeras frentes, né, de comunicação, comunicação instantânea, acesso total à justiça, mudou demais. E é bom eu ter essa visão de passado, né, do que foi no passado, para que eu possa planejar um melhor futuro para a nossa justiça. Perfeito. E não é à toa que eu escolhi uma frase de Rui Barbosa falando de justiça atrasada para usar para a senhora, porque a senhora está com projetos que eu diria de ponta de lança para colocar a justiça baiana no que tem de mais avançado em termos de acesso à população, em termos de resolução de conflitos. Só que antes disso, eu quero explorar um pouco a sua trajetória. Da comarca de Brejões, foram várias outras comarcas que a senhora passou, conhecendo inclusive a realidade da população do interior do estado. Foi uma experiência importante na sua trajetória profissional? Sim, demais. E todo magistrado passa por essa experiência, né? O magistrado ingressa na carreira como juiz substituto, vai para comarcas pequenas, são as comarcas de entrância inicial, depois ele vai subindo na carreira até chegar nas comarcas maiores, são as comarcas de entrância final, que é a capital e mais algumas do interior, exemplo de Feira, Conquista. Quando ele chega já numa comarca dessa, ele vai encontrar causas mais complexas, mas ele já vem com aquela bagagem do que ele aprendeu durante essa trajetória do interior, começando lá na comarca menor e chegando nessa maior. É por isso que a senhora tem tanto interesse em resolver questões do primeiro grau. O primeiro grau aqui no Judiciário Baiano está necessitando desse olhar mais atencioso? Sim, eu passei
quase 30 anos, né, no primeiro grau, desde a primeira comarca até chegar em Salvador, e conheço de perto todos os problemas, né, que o primeiro grau tem. E o primeiro grau, eu digo sempre, é a porta de entrada da justiça. Qualquer pessoa que tem um problema que precisa resolver, ele vai primeiro lá no juiz de primeiro grau, seja lá no interior, seja aqui na capital. E se nossa estrutura do primeiro grau não consegue atender esse cidadão, recai nessa frase de Rui Barbosa, né? E recai num descrédito da justiça. É isso que eu estou procurando combater e melhorar. Tirar essa imagem de morosidade, que a justiça não anda, que a justiça é lenta, e mostrar que a justiça ela pode, sim, atender o cidadão, desde que nós tenhamos os meios para isso. É isso que eu estou buscando. Seja através do incentivo, né, aos nossos magistrados, aos nossos servidores, seja através das tecnologias que hoje nós dispomos para fazer esse atendimento de uma melhor forma. A gente vai falar sobre experiências exitosas do Tribunal de Justiça da Bahia em termos de uso de inteligência artificial, porque estamos com a presidente do TJ, Cíntia Maria Pina Rezende, conversando com a gente sobre os desafios para, principalmente, essa gestão que se iniciou em 2024 e vai até 2026. Eu fiquei muito feliz em perceber que o lema dessa gestão, o slogan dessa gestão é mais acesso, mais governança e mais eficiência. Inclusive com o acesso vindo antes da governança e da eficiência. Eu acredito que não é à toa, porque a senhora está falando que o acesso à justiça, principalmente no interior, ainda está muito deficiente, ainda pode melhorar muito. De que maneira a senhora acha que a gente pode melhorar? Nós temos várias frentes, né, para melhorar. Primeiro, o número de juízes, né, que ainda temos um déficit de 150 juízes, mais ou menos. E ainda temos algumas comarcas sem juiz, né, principalmente aquelas mais distantes. Nós temos uma carência imensa de servidores. Nós temos mais de 4.000 vagas de servidores no Poder Judiciário. E são servidores que foram se aposentando ao longo do tempo, não foram feitos concursos como deveria ser, na frequência que deveria ser, e hoje nós estamos com esse problema que eu reputo o pior de todos, porque sem o material humano, a justiça não pode funcionar. Eu entendo que para resolver isso é preciso orçamento, e para ter o orçamento é preciso aprovação, principalmente do Legislativo, é preciso que a Assembleia Legislativa do Estado esteja sensível também a essas questões para não recair uma responsabilidade em cima de uma presidente que já sabe onde está o problema. Como é que andam as tratativas com o Legislativo para melhorar esse orçamento? Na verdade, é mais com o Executivo do que com o Legislativo, porque o orçamento é do Poder Executivo, né? Os outros poderes, eles se inserem nesse orçamento geral. E nós temos uma limitação, que é uma limitação que provém da própria Constituição Federal, de, no máximo, 6% da receita corrente líquida do Estado. Isso pode variar. Então, é um repasse que nós temos do governo estadual que não pode ultrapassar. Inclusive, nós temos um limite chamado limite prudencial, que nós não podemos ter uma folha de pagamento que ultrapasse, né, o 5,7, que é o nosso limite prudencial. Então, quando nós chegamos aí, se nós ultrapassarmos, nós temos que fazer demissões. Somos obrigados por lei, né? A lei de responsabilidade fiscal nos obriga, sob pena do gestor responder, inclusive criminalmente. Olha que complexidade desse assunto. A Bahia é grande, a Bahia é enorme, tem muitas cidades e muitas comarcas muito distantes entre elas. Só que a Bahia é pobre. A Bahia precisaria arrecadar mais para conseguir dar conta das dimensões continentais de um estado. Aí eu fico pensando nas soluções que vocês, principalmente a senhora, colocam. Por exemplo, TJBA mais perto. É uma maneira de aproximar Salvador, o centro de decisão, das outras comarcas mais distantes? Exato. Foi uma linha de aproximação que eu pensei, presencial inclusive, né, onde o próprio presidente, juntamente com a sua assessoria, todos os secretários do tribunal e mais
nós viajamos geralmente uma caravana na faixa de 80 pessoas. Levamos todos os serviços do tribunal, centralizamos numa comarca maior e reunimos todos os juízes, servidores do entorno, né? Então, por exemplo, nós fizemos a última agora em Juazeiro. Nós reunimos mais de 50 juízes da região, servidores. Nós fizemos mais de 700 atendimentos em 2 dias que nós ficamos lá em Juazeiro. Cursos, solução de problemas de informática, de estrutura, todos os problemas que os juízes têm são levados e são ou resolvidos, se forem, né, simples, ou então já fica programada uma solução para aqueles. Cursos, informações, tudo que nós podemos levar para mais perto dessas comarcas, né, mais distantes, o tribunal, inclusive para que eles se sintam assim, pertencentes ao Poder Judiciário. Eu ouvi de um servidor agora em Juazeiro, quando ele disse, presidente, eu me achava esquecido aqui, eu achava que eu não era valorizado, eu era esquecido, ninguém lembrava da gente. E com esse movimento que a senhora fez, eu sinto que hoje eu pertenço ao Poder Judiciário. E ouvi também de uma outra servidora, essa até do último concurso, que disse, presidente, eu tenho orgulho de pertencer ao Poder Judiciário. Então, tudo isso é muito importante, porque faz com que o servidor fique motivado para trabalhar. Um servidor motivado é metade do problema resolvido ali naquele cartório, né, problemático. Ele vai se empenhar para resolver. E é muito bom ouvir. Agora eu estou me sentindo fazendo parte. E eu percebo que a senhora tem essa preocupação de estar próxima, só que também toma outras atitudes, toma outros desafios para empolgar e motivar mais o servidor. Por exemplo, plano de cargos e salários. O servidor se sente mais reconhecido a partir daí? Com certeza, absoluta. Esse plano de cargos e salários, eles vêm lutando para essa implantação há mais de 4 anos, quando eu entrei. Eles vieram, presidente, a gente tem mais de 4 anos que tenta aprovar esse plano. Vamos tentar. Eu disse, vamos tentar, vamos sentar, vamos conversar. Fizemos umas 4 rodadas de negociações com todos os sindicatos do Poder Judiciário e chegamos a esse plano que, eu digo sempre, não foi o melhor, claro, por causa das nossas limitações. Mas é o possível. Mas foi o possível. E eles ficaram muito satisfeitos. Eu tenho recebido, né, muitas manifestações de gratidão por isso, porque, inclusive, os aposentados, que muito importante, os aposentados eram esquecidos. Se implantavam as melhorias para todos os servidores e magistrados da ativa, mas os aposentados eram esquecidos. Então, eu também entrei nessa linha de resolver, de melhorar a vida dos aposentados. Instituímos o auxílio saúde para os aposentados, porque só tinha para os da ativa, e no próprio plano de cargos e salários, programamos o pagamento de diversos direitos que eles tinham acumulados e que não estavam sendo pagos. Então, tudo isso eu acho que motiva bastante. A gente está conversando com a presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Cíntia Maria Pina Rezende. Ela está expondo as questões importantes e necessárias da sociedade conhecer sobre o judiciário, por exemplo, déficit de pelo menos 150 juízes, déficit de 4.000 servidores. Tudo isso afeta no dia a dia o acesso à justiça e à resolução de conflitos. Sobre resolução de conflitos, a senhora também é uma que aposta na possibilidade da gente conversar antes de chegar a um processo judicial? Com certeza. Também nessa linha estamos trabalhando com a desembargadora Marielza Brandão, que está à frente do NUPEMEC, que a gente chama do Núcleo de Solução de Conflitos. Esse núcleo está sendo revitalizado, ele já existia, mas não estava muito em funcionamento. E agora nós estamos revitalizando
não só no primeiro grau, como no segundo grau também, porque às vezes você tem um processo lá em grau de recurso e pode haver uma possibilidade de conciliação. E não tinha isso. Então, nós estamos criando também o que a gente chama de SEJUSC, que é o Centro de Solução de Conflitos Judiciários. Nós temos esses SEJUSCs em todo o estado, quase todos, né? Porque tem municípios que ainda não estamos presentes. E, em parceria com as prefeituras, nós implantamos esses SEJUSC e fazemos as audiências de conciliação. Muitas vezes ali são resolvidos conflitos que não precisam ir para o judiciário. Eu entendo que fica mais rápido, mais eficaz e mais barato. Exato, é. O que a gente enfrenta de problema, eu vou dizer, é a mentalidade das pessoas. Eu digo todo dia, a mentalidade da litigância aqui não é só na Bahia, no Brasil é muito forte. As pessoas parecem que gostam de brigar, vou para a justiça, né? A frase é essa. O que se diz, né? Vou te colocar na justiça. Vou botar na justiça. Tomara que essas iniciativas, inclusive de comunicação que a senhora está tendo, sejam úteis para sensibilizar a população. Pois é. E essa pessoa que pensa assim, que vai resolver na justiça, ela não está pensando naquele momento que a justiça às vezes pode demorar 1 ano, 2 anos para resolver, e se ela sentar numa mesa de conciliação, ela pode resolver em meia hora, muitas vezes, né? Sem briga. Mas mudar essa mentalidade é difícil. É difícil. A senhora também tem um trabalho importante na sua trajetória, que é poder traduzir o juridiquês para a nossa realidade. E isso, para mim, é inestimável, porque é muito difícil a gente entender o que se passa no mundo jurídico, inclusive por causa dos termos, muitos são em latim. Como foi esse trabalho que a senhora desempenhou? Exato. Nós demos início há um ano e meio atrás, mais ou menos, quando ainda na gestão do presidente Nilson Castelo Branco, eu estava à frente da Coordenadoria de Apoio ao Primeiro Grau. E começou-se a falar nesse projeto de linguagem simples, eu fiquei interessada, fui a Brasília e aproveitei e conheci lá esse projeto que eles já estavam implantado, trouxe para aqui, para a Bahia, e implantamos aqui na diretoria de primeiro grau, desenvolvemos. Hoje nós temos alguns modelos de mandados de citação que vêm assim, dizendo bem claro o que é, né? Porque a pessoa recebe um mandado de citação com aqueles termos, não entende o que é isso aqui que eu estou recebendo. Então, hoje, esse mandado, esse modelo, ele vem dizendo: você está sendo demandado na justiça por fulano de tal. Você terá que comparecer a uma audiência no dia tal e tal. Se você precisar de advogado, procura a Defensoria Pública. Tudo isso através de figuras, essa linguagem mesmo simples, e figurinhas e QR Codes que você pode. Se você quer acessar a Defensoria Pública, já vai ali um QR Code para você acessar. Isso é muito bom. É muito bom. E, além dos mandados, estamos tentando fazer modelos de sentenças e até de acórdãos no segundo grau que falem numa linguagem que as pessoas que não têm a formação jurídica possam entender. Cíntia Maria Pina Rezende, ela tem 40 anos de magistratura e atualmente é chefe do Poder Judiciário no estado da Bahia, presidente do Tribunal de Justiça. Aliás, o Tribunal de Justiça, eu vi as estatísticas de desempenho, principalmente do ano passado, 2023, e já do primeiro semestre, agora 2024, tem muitas melhorias. Houve avanços, houve aumento na quantidade de sentenças proferidas, de casos resolvidos, mas houve também aumento da chegada de processos. Como é lidar com esse equilíbrio na balança? A análise que eu faço é o seguinte: logo após a pandemia, né, porque na época da pandemia nós funcionamos, nós não paramos de funcionar. O judiciário continuou fazendo audiências virtuais, né, despachando. Nós já estávamos com nossos processos em fase de digitalização, já estava quase a maioria já digitalizado, mas logo após a pandemia, já foi no ano de 2022, o volume de ações começou a crescer. E isso também nós detectamos em face da própria a tecnologia, né? Às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Mas nós detectamos alguns advogados que estavam entrando com demanda, um número inimaginável.
um advogado entrar com 15 mil ações num dia somente. Isso começou a abarrotar nosso tribunal, tanto que nossa inteligência começou a detectar onde é que Virou alvo de estava operação, isso. né, doutora? Virou a operação, a Polícia Federal chegou, todo mundo começou a perceber que tem algo errado nisso. Exato. Não é que a gente tem que fazer também uma diferenciação. Existe a demanda predatória, que eles falsificam documentos, eles dão entrada em processos de pessoas que nem sabem, pegam o CPF de alguém, isso é uma demanda predatória. E existem as demandas de massa, que são demandas reais, verdadeiras, de pessoas que realmente, grupos de pessoas, né, que têm o mesmo problema. Então, precisa se fazer essa diferenciação. O que a gente combate é a demanda predatória. Essa aqui a gente não pode permitir dentro do Poder Judiciário. Até visando instituições financeiras que foram alvo de atuações predatórias de alguns maus profissionais e que, graças a Deus, foi identificado rapidamente, exato, até para servir como exemplo para outros, né, doutora? Exato. A gente precisa trabalhar contra isso, né? Não a demanda de massa. A demanda de massa ela é compreensível, né? Muitas vezes tem um grupo grande de pessoas que sofreu um determinado problema igual, e não é nada demais que essas pessoas, através de um advogado, ingressem na justiça, seja em processos coletivos, seja em processos individuais. Esses são corretos, né? Mas as predatórias, não, porque realmente eles estão infringindo, eles estão agindo de forma criminosa. Tem uma pauta muito positiva relacionada ao judiciário baiano, que é a ênfase na tecnologia. Nesse mês de setembro, o judiciário baiano, o Tribunal de Justiça da Bahia, através do Axelab, através da ferramenta Oxóssi, foram premiados, uma premiação nacional ocorrida no Rio de Janeiro, como um exemplo de inovação e de tecnologia a serviço da população no judiciário. Exato. Eu queria que a senhora explicasse o que é Oxóssi. Achei esse nome fenomenal. Foi batizado, né, pelos próprios laboratoristas que trabalharam nesse projeto. Mas, assim, eu quero dizer que nós temos no site do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça, uma plataforma de robôs. Nós já temos vários robôs, não é só o Oxóssi, né? O Oxóssi foi o último, foi o mais famoso. Mas nós temos vários robôs hoje que estão ajudando os juízes a identificar, a agrupar os processos que têm o mesmo conteúdo. Então, em vez de você dar uma sentença em cada um, você já agrupa, já dá uma sentença para 20, 30. Nós temos diversos robôs hoje em funcionamento, temos uma plataforma realmente. E aí veio o Oxóssi. O Oxóssi, ele também é um robô mais avançado, porque ele usa a inteligência artificial. Ele lê petições, né? Então, ele lendo a petição, ele identifica qual é o tipo do processo, ele pode puxar outros processos, mostrar ao juiz decisões que existem do tribunal ou de outros tribunais. Isso facilita muito, né, a vida do juiz. Não precisa mais ficar pesquisando ali, procurando e tal. Ele já dá tudo isso. E, por conta disso, o CNJ, né, que criou esse prêmio de inovação esse ano, né, foi criado esse ano, pela conselheira Daniela Madeira, que está à frente lá da linha tecnológica do CNJ. E, por felicidade nossa, né, nós ficamos entre os 3 finalistas, com quase 300, concorremos com quase 300 projetos. Bom desempenho. Bom desempenho. E aí eu me empolguei, fui ao Rio de Janeiro receber, não é? Poderia ser o primeiro, o segundo ou o terceiro. Torcemos para ser o primeiro, mas fomos o segundo. Mas isso não desmerece de forma alguma, porque eu acho que para um tribunal que começou a desenvolver tecnologia há pouco tempo, né? Tem tribunais que já trabalham nisso há mais tempo, eu acho que foi assim, uma grande vitória. E vamos desenvolver ainda mais essa parte tecnológica no tribunal. Com certeza é uma grande vitória e tem um aspecto que é o robô fazer o trabalho braçal e deixar o juiz
para fazer o trabalho intelectual, o trabalho subjetivo. Deixa o robô para fazer as contas lá, os algoritmos. Bota o juiz para pensar, que é o que ele faz de melhor, não é isso, doutor? Exatamente. O juiz, claro, quando o robô dá uma sugestão de minuta, é evidente que o juiz tem que ler, conferir e ver. Ele só assina depois que ele confere, né? Mas realmente ele vai ficar livre para processos mais complexos. Aqueles processos mais simples do dia a dia, eles vão ser resolvidos bem mais rapidamente. Esse tipo de pauta é a pauta positiva que eu acho que a imprensa, a mídia em geral, pode explorar, pode divulgar bem, para a gente, inclusive, incentivar e motivar os servidores, os magistrados. Agora, ao contrário, muitas vezes o judiciário baiano é olhado com esse olhar assim, um pouco de desconfiança, até por causa de algumas questões que envolvem a própria correição que o judiciário tem. O Conselho Nacional de Justiça está aí para fazer as análises, as avaliações, e nesse ano teve uma correção ordinária e logo depois teve uma correção extraordinária no Tribunal de Justiça. Estava acontecendo alguma coisa errada? Foi bem-vinda essa correção? Olha, na correção ordinária, né, foram detectados muitos problemas, evidente, né? Nós somos um tribunal que temos 415 anos de existência. E problemas estruturais nós temos de muito tempo. E nas correções anteriores tinham sido detectados alguns problemas, alguns foram corrigidos, outros não. E foi isso que o CNJ nos cobrou, que corrigíssemos, não é, de uma vez por todas esses problemas estruturais. Então, eu resolvi promover até uma reforma administrativa dentro do tribunal. Nós estamos substituindo, né, algumas pessoas e colocando pessoas que podem avançar mais ainda nessas áreas, né, de administração, da própria tecnologia, né, para que nós possamos ter um tribunal com mais eficiência. A máquina estava um pouco emperrada, realmente. E o CNJ nos mostrou isso e nos incentivou, até determinou mesmo que eu fizesse as mudanças necessárias, não deixasse como estava mais uma vez, né? Ouvindo a senhora falar assim, eu vejo pelo lado positivo. Eu vou dar um depoimento. Quando a pessoa quer fazer, uma líder, uma mulher liderando um grupo muito grande de magistrados, às vezes a pessoa tem dificuldade por todo o estado de coisas de 4 séculos. Aí vem uma determinação dessa, olha, tem que fazer, isso ajuda, eu acho, quando a líder tem uma boa fé e quer fazer acontecer. Foi no seu caso isso aí? Exatamente isso, né? Eu já vinha pensando, eu estava com pouco tempo ainda que tinha entrado, mas já sentia que precisava haver mudanças. E o CNJ só veio me incentivar a realizar essas mudanças. Embora a mídia tenha feito assim uma imagem negativa. O problema é isso. Da espécie. Mas não foi, absolutamente. Foi muito positiva. E, inclusive, o próprio Corregedor Nacional, na época, o ministro Salomão, eu fui à posse dele e ele me parabenizou pelas iniciativas que eu já estava tendo. Então, foi um incentivo grande, uma coisa que eu já estava pensando em fazer, só que me fez fazer de uma maneira mais rápida, né? E, assim, tem sido muito bom. Eu tenho sentido que as coisas já estão caminhando melhor, já estão destravando, vamos dizer assim, né? E caminhando para um tribunal com mais agilidade. A morosidade interna no trâmite do processo administrativo também prejudica a área judicante, porque para você, o juiz pede uma coisa, então vai correr diversas áreas ali dentro, para um dizer uma coisa, o outro mandar para o outro e tal, até chegar na presidência, para a presidência determinar. Esse caminho ele tem que ter um atalho, para que as coisas possam acontecer de uma maneira mais rápida. A gente está conversando com a presidente do Tribunal de Justiça, com muita lucidez, com muita serenidade. Ela está falando sobre os desafios do Judiciário baiano. Assumiu neste ano de 2024, tem mandato até 2026, assumiu em março
E desde muito antes da desembargadora assumir essa posição de destaque, o Judiciário baiano passa pelo que eu considero, como cidadão observando à distância, como o episódio mais traumático nesses últimos 100 anos, que é a Operação Faroeste. Qual o balanço que a senhora faz da Operação Faroeste? Porque quando a gente precisa cortar na própria carne, aí realmente vem a dor. A senhora achou o quê? Acha o quê da operação? Olha, foi uma coisa necessária, né? Eu particularmente, não sabia, né, desses detalhes. Foi uma surpresa para muita gente lá dentro a existência desse esquema, não é? Suposto esquema, porque ainda também não houve um julgamento. O processo ainda não terminou, está em investigação, né? Estão todos em investigação. Mas, assim, identificado o problema, identificadas as pessoas, eu acho que isso agora compete ao STJ julgar e aplicar as penas cabíveis. E um episódio que aconteceu e que nós não temos o que fazer, é seguir em frente e mostrar que 99% dos juízes, dos servidores do tribunal são pessoas honestas, são trabalhadores, como se vê, inclusive, pelas estatísticas, né, o aumento de produtividade. Então, nós temos que olhar isso aí e entender que em toda profissão, em todo lugar, existem pessoas que se desviam da conduta e existem magistrados, né, e servidores que, infelizmente, também se desviam do que deve ser um juiz. Mas nós agindo, nós abrindo processos, né, disciplinares, não só o CNJ, como agora também foi aberto em relação ao Porto Seguro, também tem sido muito comentado, né? Mas nós estamos agindo, nós estamos mostrando que nós temos necessidade de apurar e de, se comprovados o desvio de conduta, punir aqueles juízes que se desviam, né? Que não enxergam que o juiz, não é? A figura do juiz é uma figura que tem que merecer o respeito da população, o respeito de todos. E para merecer o respeito, ele tem que mostrar que ele é idôneo, que ele é sério, que ele é justo e que ele é honesto. E faz muito bem para toda a categoria quando consegue delimitar quem são os infratores de quem são os servidores públicos que estão trabalhando com decência. Em Porto Seguro, uma situação semelhante ao que aconteceu no Oeste, também envolvendo terrenos, empreendimentos imobiliários e, segundo a denúncia apresentada, envolvendo magistrados, juízes, advogados, empresários e políticos fazendo uma associação ilegal para poder tomar conta de imóveis e empreendimentos. Antes de encerrar com a senhora, agradecendo a participação, a gentileza de ceder seu tempo precioso para o público da Aratu também, eu preciso falar de um momento emblemático e importante. Eu acho que não apenas na vida da senhora, mas na história da Bahia. A senhora assumiu durante alguns dias o cargo de governadora do estado por uma sucessão de coincidências, viagem do governador, o vice-governador não poderia assumir, senão não seria candidato a prefeito. O presidente da Assembleia também não poderia assumir porque a esposa, candidata a prefeita no interior. Chega para Cíntia Maria esse desafio. Como foi sentar na cadeira de governadora do estado? Bom, quando eu recebi a notícia, né, me deu um frio, né, na barriga, porque, imagine, eu tinha apenas 2 meses que estava na presidência do tribunal e já convocada, né, para assumir o governo do estado. Imagine, né, o estado como o nosso, com tantos problemas. Mas o governador nos deu todo o apoio, né, apesar de estar no exterior, mas o staff dele, né, ficou todo à minha disposição, vamos dizer assim. Fizemos alguns eventos, representamos o governador em alguns eventos importantes. E, assim, para mim, pessoalmente, foi uma experiência muito boa, administrativamente falando. Pude conhecer, não é, o Poder Executivo por dentro, ver os problemas, né, que se enfrenta dentro de um estado como o nosso e me serviu muito para meu exercício, né, da minha presidência no tribunal. Mas antes de terminar, eu queria falar uma coisinha.
esse eixo nosso da acessibilidade está tendo uma frente muito importante agora que eu preciso divulgar, que é o projeto Conecta Justiça. Nós começamos, ainda quando eu estava na coordenadoria, na gestão passada, implantando salas passivas em todos os fóruns do interior do estado. O que é uma sala passiva? É um local onde aquele cidadão que não tem internet, que não tem celular, não tem computador, mas ele tem um processo na justiça, ele precisa resolver. Então, ele vai até o fórum, vai a essa sala passiva onde tem um servidor que vai disponibilizar a ele todos os serviços do tribunal. Se ele tem uma audiência, ele mora, vamos dizer, lá em Jaguaquara e tem uma audiência aqui em Salvador, ele não tem condição de vir, não tem condição financeira, ele participa da audiência virtual, lá em Jaguaquara, na sala passiva, de forma virtual. Então, isso já existe em todos os fóruns, tem sido, assim, uma média de atendimentos bem alta. E, a partir daí, nós partimos para os pontos de inclusão digital em municípios que não têm fórum, fizemos parceria com as prefeituras e instalamos salas passivas nesses municípios, que também estão funcionando bem, e agora avançamos mais ainda com o projeto Conecta Justiça, que tem a desembargadora Lisbeth à frente, né, junto com a assessora da presidência, a doutora Rita Ramos, e elas estão captando locais públicos e privados. Pode ser uma prefeitura, pode ser um supermercado, uma farmácia, qualquer lugar onde tenha Wi-Fi. Nós colocamos o nosso cartaz lá, Conecta Justiça, com um QR Code, e qualquer pessoa pode vir com seu celular acessar todos os nossos serviços. Então, isso assim, eu disse no dia que nós lançamos, isso é um sonho para mim, um sonho de acesso às pessoas, acesso ao judiciário. É muito bom isso. Eu vou profetizar aqui, vai ganhar um prêmio, viu? A senhora vai ganhar outro prêmio com isso. Antes de terminar, já que a senhora mencionou, eu estou vendo um brilho nos olhos, eu preciso perguntar. A senhora está se sentindo melhor como gestora ou na sala de audiência, lá conversando com as partes? O que é que está fazendo o coração e os olhos brilharem da doutora Cíntia? Eu adoro a sala de audiência porque eu escolhi a magistratura, abracei a magistratura, amo a magistratura, sou magistrada até a raiz do cabelo. Mas, assim, eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa pelo tribunal. E para fazer alguma coisa pelo tribunal, a gente tem que entrar nessa área de gestão. Eu me preparei, eu fiz 2 cursos de gestão, gestão judiciária, gestão. Eu me preparei também, porque eu fui corregedora das comarcas do interior, eu fui coordenadora de apoio ao 1º grau. Então, eu senti, modéstia à parte, que tinha condições de gerir o tribunal, de fazer um bom trabalho. Não é que eu goste mais, não. Eu gosto mais de julgar, realmente. Eu amo julgar. Mas eu tenho me sentido assim, muito feliz de poder estar fazendo alguma coisa em prol do Poder Judiciário. Quando a gente consegue unir competência com motivação, o resultado sempre é inestimável. Estou torcendo pelo sucesso da senhora nessa gestão, porque o sucesso da senhora vai representar muito para a Bahia. Boa sorte. Muito obrigada, muito obrigada. Espero contar sempre com esse canal de comunicação. Nós precisamos divulgar para que a população saiba, né, que o nosso Poder Judiciário está a serviço do cidadão, sempre. Pode contar com o Grupo Aratu e também com a Rádio Antena 1. Conversei com a presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargadora Cíntia Maria Pina, nossa convidada aqui no Linha de Frente. Obrigado a todos pela companhia e até o próximo encontro.